Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesta aula eu estarei trazendo alguns exercícios para que nós possamos compreender melhor como é que funciona essa parte aí de trabalho e potência, tá? Então, sem mais delongas, vamos aos exercícios. Então aqui pessoal, nós temos a nossa primeira questão. A questão é o seguinte: a figura mostra um objeto de 2 kg em uma superfície horizontal sem atrito. Sobre ele agem 3 forças: a força peso, a reação normal de apoio e uma força F de intensidade constante, 5 raiz de 2 newtons, aplicado na direção de 45 graus com a horizontal. Devido à ação dessas forças, o objeto se move na horizontal por 10 metros. Qual é o trabalho realizado nos 10 metros de deslocamento por essa força constante? Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa primeira questão é super tranquila, tá? Não tem muita dificuldade. Nós temos aí um objeto que acabará se deslocando de acordo aí com o desenho, formando um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, né? Então, eu vou colocar aqui os dados do problema, tá? Primeira coisa, ele acaba me fornecendo aqui a massa do objeto. Vou colocar aqui embaixo. A massa é igual a 2 kg. Aí já tem a massa do objeto. O próximo é a força. Ele diz que a força F ela tem uma intensidade de 5 raiz de 2 newtons. E está me dando também um ângulo, né? O ângulo θ igual a 45 graus. Também ele falou que o objeto vai acabar se deslocando por 10 metros. Então, nós temos o deslocamento D, que é igual a 10 metros. E o problema vem perguntar qual é o trabalho, né? Quanto é que vale T dentro desses 10 metros. Com isso, eu já posso pegar e botar aqui a fórmula e substituir os valores, né? Eu sei que o trabalho é igual a força F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ multiplicado pela distância. A própria questão ela acabou me fornecendo todos os dados. Então, aqui é só substituir. Eu vou botar aqui, ó, trabalho é igual a força, eu vou colocar 5 raiz de 2 multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. O cosseno do ângulo θ, ele é o cosseno do ângulo de 45 graus. Então, precisamos determinar quanto é que vale o cosseno desse ângulo, tá? Cosseno de 45 não foi dado aqui, mas nós precisamos saber que ele equivale a raiz de 2 sobre 2. E multiplicando ainda pela distância. A distância que ele vai percorrer, ela vale 10 metros. E agora? Trabalho é igual. Eu vou repetir aqui o 5. E agora, raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 vai dar um total de raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 vale 2. Então, dessa forma, nós temos que aqui será 2 sobre 2 multiplicado por 10. 2 sobre 2, nós podemos cancelar e multiplicar o 5 por 10. Então, trabalho é igual a 5 vezes 10, que vai dar um total de 50. Como eu falei, unidade de medida para trabalho é o joule, representado pela letra J maiúscula. Então, está aí a resposta do problema final de questão. Temos mais um probleminha aqui. O problema é o seguinte: o diagrama mostra as variações das intensidades das componentes tangenciais de F1, F2, que atuam sobre um corpo em movimento horizontal no eixo OX. São
registrados os deslocamentos. Determine o trabalho, letra A, da força F1 nos primeiros 8 metros. E a letra B, da força F2 nos primeiros 6 metros. Essa questão aqui, ela é uma questão onde nós temos o trabalho, que é um trabalho variável. Como nós aprendemos na aula passada, para algumas situações de trabalho que é variável, como eu falei lá na parte de trabalho de uma mola, aquele trabalho da mola é um trabalho que ele muda, que ele vai estar variando. Então, esse exemplo aqui que foi dado é um exemplo onde o trabalho ele acaba mudando também, ele acaba variando de acordo com a distância. Então, com isso, nós, para encontrar ele, precisamos determinar a área sobre aquela linha do gráfico formará uma área e nós calculando o valor dessa área, iremos encontrar o valor desse trabalho. Tudo bem? Então, voltando aqui, observe o seguinte, para a letra A, vou botar aqui, ó. Letra A. A letra A pede o trabalho da força para os primeiros 8 metros. Esse trabalho é o seguinte, ó. A força F1 é essa reta aqui, ó. Essa reta que acaba subindo aqui. Tá? Até aqui ela, F1. E ele quer saber quanto é que vale o trabalho nos primeiros 8 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular a área que está aqui sobre essa linha, ó, que é essa área que compõe tudo isso aqui, ó, até chegar no 8. Entendeu? Olha só como é que ficou. Então, calculando essa área, nós vamos encontrar o valor desse trabalho. Você observa que aqui é praticamente uma junção de duas figuras. Nós temos um retângulo, que é essa parte aqui, ó, que tem essa altura de 10 e esse comprimento aqui que vai até o 6. Então, ó, base 6, altura 10. E nós temos essa outra figura aqui, ó, pelo formato que vocês percebem aqui, isso aqui é um trapézio e para calcular a área de um trapézio é base menor mais a base maior multiplicado ali pela altura dividido por 2. Então, com isso, eu vou pegar e botar aqui, ó. Vou fazer o cálculo para as duas áreas, tá bom? Depois eu somo no final. Eu vou colocar aqui, ó, o trabalho da área 1, tá? Vou colocar T1 é igual, nesse caso vai ser esse retângulo aqui, ó. E esse retângulo, a área dele é a base, né? E a base, ela vai aqui do 0 até o 6, ó. Então, vai ser 6 multiplicado pela altura, e a altura dele aqui é 10. Então, vamos colocar aqui multiplicado por 10. Então, trabalho 1, 6 vezes 10 vai dar 60 joules. E agora o trabalho 2. O trabalho 2, como falei, vai ser dessa outra parte da figura, e essa outra parte aqui é um trapézio. Então, trapézio vai ser o quê? Vou abrir um parênteses, é a base menor. Observa que base, quando a gente fala base, você pode imaginar a figura até rotacionada para ficar mais fácil, tá? Como eu falo base menor e base maior, você olha e vai localizar aquela parte que é menor e a parte que é maior. A parte menor é essa daqui, ó. E essa parte aqui vai ser a base menor. O outro lado é maior, então ela vai ser a base maior. Se isso aqui é uma base e essa também, então esse lado aqui, ó, vai ser a altura. Então, nós temos aqui, ó, que a base menor vai ser um total de 10. Olha só a altura, ó. Então, vamos colocar a base menor, que é 10, somado com a base maior, que vai dessa parte mais alta até a parte mais baixa. E a parte mais alta, ó, vale 20. Então, vai ser somado com 20. Fechou o parênteses, multiplicado pela altura. E olha só, a altura vai ser daqui para cá, ó. Começando aqui no 6, terminando no 8. Então, a diferença é de 2. Então, a altura vai ser 2. Multiplicado por 2 e dividido pela fórmula, né? Dividido por 2. Tem 2 em cima, 2 embaixo. Nós podemos cancelar aqui, ó, e aqui. E 10 mais 20, isso aqui é igual a 30. Então, eu já encontrei
o trabalho da primeira área e da segunda. Agora basta somar os dois trabalhos, né? Eu vou colocar aqui, ó, que o trabalho total é igual a 60 mais 30. E 60 mais 30, esse trabalho total é igual a 90. 90 joules é o trabalho executado para a força 1. Então, tá aí, tá respondido a letra A. A letra B é a mesma coisa. Nós vamos ter que calcular a área dessa figura. E ele quer, no caso, o trabalho que vai até os primeiros 6 metros. Então, vai começar aqui no 0 e vai até no 6. E como é da força F2, essa força F2, que é essa daqui, nós vamos considerar essa área aqui e essa daqui. Olha só, aqui vai ter uma área, ó. Essa daqui vai ser a área que vai ser considerada. E nós temos mais esse aqui, ó. É a outra área. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, fazer uma divisa aqui para a letra B. Então, tá aí. Letra B é igual. Da mesma forma que a letra A, vou fazer a letra B. Vou calcular dois trabalhos. Calcular o trabalho T1 vai ser igual. No caso, T1 vai começar aqui no 0 e vai terminar aqui no 4. No caso, vai ser a base dele. E a altura, eu vou dizer que é esse aqui. A altura dele está valendo 10, tá bom? E nesse caso, esse 10 é negativo, eu vou botar até negativo porque trabalho também pode ser negativo, então colocar ele negativo. Então vai ser do 4, base 4, multiplicado pela altura dele, que vai ser menos 10, e vamos dividir por 2. E agora? Eu posso pegar esse 4 e dividir por 2, que vai dar 2, e 2 multiplicado por 10 vai dar um total de menos 20. Menos 20 joules. Agora o outro trabalho, esse é o trabalho número 2, T2 é igual. Nesse caso, nós vamos considerar essa parte do triângulo aqui, ó. A base dele, ó, do 4 até o 6. Aqui vai ter 2 e a altura dele 10. Então vai ser 2 multiplicado pela altura, que é menos 10. Está negativo, coloquei negativo. Dividido por 2. Podemos cancelar lá o 2 em cima e o 2 embaixo. E o resultado vai ser menos 10 joule. Pronto, encontramos o trabalho das duas figuras. Agora basta somar eles, tá? Então, o trabalho total vai ser igual ao primeiro trabalho, que é menos 20. E eu vou somar com o segundo trabalho, que é menos 10. Nesse caso, você não esquece de fazer o jogo de sinal, ó, mais com menos, o resultado vai ser menos. Menos 20 com menos 10, nós temos menos 30. Então, esse trabalho total aqui é igual a menos 30 joule. Então, tá aí. Encontramos a resposta para a letra B. Temos aqui mais uma questão. Sob a ação de uma força constante F, de intensidade 50 newtons, paralela ao deslocamento horizontal, um ponto material de 5 kg parte do repouso e percorre 12,8 metros. Determine. Letra A, a aceleração do ponto material. Letra B, a velocidade atingida após percorrer 12,8 metros. E a letra C, o trabalho realizado por F. Certo, então vamos lá. Começando aqui da letra A. Vou botar a letra A aqui desse lado. Letra A. A letra A pede a aceleração do ponto material. Então, nós temos aqui, pessoal, algo bem interessante, foi fornecido, é a força. E nós temos também a massa. Lembra aí lá da segunda lei de Newton, né? Que relaciona a força resultante. Então, sabemos que a força resultante, ela tem relação direta com a massa e com a aceleração. Como ele me deu a massa e me deu a aceleração, podemos simplesmente substituir dentro dessa lei. Então, vamos pegar aqui. No lugar da força resultante, vamos colocar 50. 50 é igual a massa, que vale 5, multiplicado pela aceleração. Agora é só passar dividindo.
vamos ter que a aceleração é igual a 50 dividido por 5. Assim, encontramos que a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E olha só, está feita aí a letra A. Agora é a letra B. A letra B está pedindo a velocidade atingida após percorrer 12,8 metros. Então, é uma velocidade final. Nesse caso, eu vou estar utilizando, pessoal, a equação de Torricelli. Não sei se vocês lembram aí, mas a equação de Torricelli, ela dava o seguinte. Ela me dava que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela variação do espaço. Eu aposto que agora vocês lembraram, né? Pois é, então agora aqui é só substituir. Ele quer a velocidade final. Então, vou colocar aqui, velocidade final, v ao quadrado. A velocidade inicial, ela é zero. Como é que eu sei que é zero? Aqui, ó. O ponto material, ele parte do repouso. Se ele partiu do repouso, significa que ele estava parado. Se ele está parado, a velocidade inicial é zero. Então, vou colocar aqui que a velocidade inicial é zero ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. A aceleração está bem na letra A, é só substituir 10 e multiplicado agora pelo espaço, a distância que ele percorre. Essa distância é de 12,8. Velocidade ao quadrado é igual a... O primeiro vai dar zero, mas agora tem essa multiplicaçãozinha aí. 10 multiplicado por 12,8 vai dar 128. E 128 multiplicado por 2, isso aqui vai dar um total de 256. Então, a velocidade v é igual à raiz quadrada do que está do outro lado, que é a raiz quadrada de 256. Raiz quadrada de 256 é igual a 16. Então, v é igual a 16 metros por segundo. E, por fim, nós temos aí a letra C, que está pedindo um trabalho realizado por F. Vou colocar aqui. Letra C, ele quer o trabalho. E, como nós sabemos, trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. Como a força ela é paralela ao deslocamento, como foi informado aqui, ó, então não necessita colocar o cosseno do ângulo θ, tá bom? Eu vou colocar aqui que o trabalho é igual à força. E no caso, a força está lá em cima, ela é de 50, está aqui, ó, 50, multiplicado pela distância, e a distância foi fornecida também no problema, está aí, ó, 12,8, e vamos colocar aqui, 12,8, assim nós temos que o trabalho é igual. Nessa multiplicação, você pode cancelar esse zero, olha só, quando eu cancelar o zero aqui do 50, essa vírgula do 12,8, ela passa lá para a direita. É a mesma coisa que 5 multiplicado por 128. Então, aqui você pode multiplicar tranquilamente aí de cabeça, ou então passo a passo que você encontra o valor tranquilo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, começando aqui de trás, 5 multiplicado por 8, nós temos um total de 40, né? Então, coloco aqui, ó, 0 e vai 4 para cima do 2. 5 vezes 2 dá 10. E tem 4 em cima do 2. 4 mais 10, 14. Então, vamos colocar aqui o 4 e o 1 vai subir aqui para cima desse 1. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 1, 6. Então, coloca aqui, ó, 6. Total, 640 joules. Essa aqui é a resposta para a letra C. Então, vamos lá. Temos aqui mais um probleminha. Devido à ação de uma força elástica, Fe, variável, o bloco B desloca-se da posição x0 igual a 5 metros até a posição xf igual a 2 centímetros, conforme mostra a figura. O ponto O
é a posição em que a mola ideal de constante elástica K igual a 2 vezes 10 elevado à quarta newton por metro encontra-se no seu comprimento natural. Calcule o trabalho realizado pela força elástica no deslocamento do bloco. Então, aqui nós temos que encontrar o trabalho dessa força elástica, tá bom? Como o problema falou que aqui o ponto O é o ponto onde a mola ela não sofre nenhuma ação, é o ponto de equilíbrio do sistema, tá bom? Então, no momento que o objeto encontrava-se aqui, nessa posição, que é o x0, a mola ela está esticada. E nesse momento que ela está esticada, a mola ela fica fazendo uma força contrária, ela fica fazendo uma força puxando o objeto para voltar. E quando ela está passando aqui pela posição XF, posição segundo o problema final, essa mola continua esticada e ela continua puxando o objeto para a esquerda. Então aqui ainda está atuando o trabalho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar a força que está sendo aplicada tanto nessa posição x0 como na posição xf. E com esses dados, nós vamos montar aqui um gráfico para entendermos como é que essa força está atuando no sistema. Tudo bem? Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro aqui vamos encontrar o valor da força que está atuando quando a posição é x0, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar primeiro caso aqui. Primeiro caso, quando a posição for a posição x0. Nesse caso, tem uma força atuando sobre ele. Lembra aí que a força elástica ela é igual à constante K multiplicado pelo deslocamento x. Então, é K vezes x. Então, aqui a força elástica é igual ao K. O K ele foi fornecido aí pelo problema. Você pode observar que ele está valendo aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à quarta. Então, eu vou substituir aqui, ó, é 2 vezes 10 elevado à quarta, multiplicado pelo x. E nesse caso aqui é o x0. E esse x0 ele está valendo aqui, pessoal, olha, 5 centímetros. Lembra que quando a gente trabalha com força, distância, comprimento tem que ser dado em metros. Então, esses 5 centímetros nós precisamos transformar para metros, tá? Eu vou colocar aqui no canto para você, depois eu vou apagar, tá bom? Aqui, ó, 5 centímetros. Se for para transformar em metros, o que a gente faz? A gente pega o 5 e divide por 100. E 5 divide para 100 vai dar 0,05. Como aqui tem um número que está em notação científica, que é esse daqui, então vai ser necessário a gente pegar e transformar esse número também para notação, para deixar a nossa conta um pouco mais fácil, tudo bem? Então, 0,05, para transformar em notação científica, essa vírgula ela tem que se deslocar e ficar aqui na frente do 5. Ela vai ter que andar um total de 1, 2 casas. Então, andando 2 casas para a direita, ele vai ficar negativo o expoente. Então, isso aqui vai ser igual a 5 multiplicado por 10 elevado a menos 2, porque a vírgula andou para a direita. Então, aqui ó, no lugar do x, eu vou colocar 5 multiplicado por 10 a menos 2. Vou apagar esse aqui, como eu havia falado antes. Pronto. E agora, continuando a conta. A força elástica ela tem que ser igual a... Agora, eu vou multiplicar aqui. Ó. 2 vezes 5, nós temos um total de 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 multiplicado por esse 10 e esse 10, como eles estão sendo multiplicados um pelo outro, a gente vai conservar a base, que é o 10, e vamos somar o expoente. Conservando aqui o 10, ó, 10, o expoente a gente soma. É 4 somado com menos 2. 4 menos 2 igual a 2. E agora? Você observa que tem 10 aqui e aqui. Eu vou pegar e conservar novamente a base, porque eles estão sendo multiplicados, e somar o expoente. Ah, mas esse 10 não tem expoente. Ele tem sim. O expoente dele, embora não esteja aparecendo,
ele vale 1. Então, aqui tem que colocar o número 1. Eu vou colocar aqui, ó, que a força elástica é igual a 10, considerando a base, e soma expoente, 1 mais 2 igual a 3. Então, aqui no primeiro caso, a força elástica é de 10 à terceira newton. Se você tiver perdido ainda e não sabe que número é esse, 10 à terceira é 10 vezes 10, que dá 100, vezes 10, que dá 1000. Então, essa força que está atuando bem aqui nesse ponto, ela vale 1000 newtons. E agora nós temos que calcular a força quando está aqui, ó, nessa posição do x1, que vai ser o nosso segundo caso. Eu vou separar aqui, ó. Separei. Temos aqui o segundo caso. E nesse segundo caso, quando o x for xf, tá? Então, aqui a força elástica, ela tem que ser igual o K, que já sabemos que é 2 vezes 10 elevado à quarta, multiplicado agora pelo x. E o x é a posição do xf. O xf está aqui, ó, ele vale 2 centímetros. Passando para metros e notação científica, ele vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. Então, essa força elástica é igual a, multiplicando 2 vezes 2, temos 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 4 vezes, conservo 10 e soma expoente. 4 menos 2 vai dar 2. Então, essa aqui vai ser a força elástica no segundo caso. Olha só, com isso eu já posso montar o gráfico. Olha como é que vai ficar meu gráfico. Eu vou botar aqui, ó, esse eixo vai ser o eixo da força. Ó. Nós temos aqui uma força elástica e esse outro eixo vai ser o eixo para a posição, ou seja, a distância D, que vai ser calculada em x. Quando essa força ela vale isso aqui, ó, 4 vezes 10 ao quadrado. O que é isso? 4 vezes 10 ao quadrado é 4 vezes 100. 4 vezes 100 é 400. Um é 1000 e o outro é 400. Então, aqui, quando a força ela for bem aqui, ó, 400, a distância que o objeto estará localizado ali, ela é a distância de 2 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, que essa distância ela vale 2 centímetros. Eu vou colocar até em metros, olha só. É 2 vezes 10 a menos 2. Essa distância é calculada em metros. E essa força é calculada em newtons. Pronto. Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto. Olha. Esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando essa força elástica ela vale 1000. Nesse caso, quando a força vale 1000, a distância dele é 5 centímetros, como está aqui, ó. x0 é igual a 5 centímetros. Então, eu vou colocar aqui no outro caso, que a força está valendo 1000 e a distância dele vai ser essa aqui. Eu vou dizer que vale 5 vezes 10 a menos 2. Lembrando que eu estou colocando em metros, tá? Marcando aqui o ponto dele, ó. Para cá e para cá. Nós temos esse ponto aqui. Então, o gráfico dele vai ser esse gráfico aqui, ó, que estará crescendo. Lembra que nessa situação, nós, para encontrar o trabalho, precisamos considerar a área, tá? E, nesse caso, ele quer que a gente encontre a área dessa figura aqui, ó, que está entre o instante de 2 e o instante de 5, tá bom? Entre o instante de 2 e o instante de 5 é o nosso ponto base para calcular a área. Então, vou destacar aqui, ó, a área tem que ser essa área aqui que ele está querendo. Então, aqui nós temos novamente um trapézio e a área desse trapézio, eu vou até colocar aqui, ó, a do trapézio é a base menor mais a base maior multiplicado pela altura dividido por 2. Então, esse trabalho aqui, ele tem que ser igual à área, e o trabalho vai ser igual a, vou abrir um parênteses, a base menor é essa partezinha aqui, ó. Ela tem um total de 400, a altura dela.
E a base maior vai ser essa daqui, ó, tem uma altura de 1000. Então, é 400 somado com 1000. Fechou parênteses. E agora nós vamos multiplicar pela a altura do trapézio. A altura vai ser daqui para cá, ó. Se é do 2 até o 5, o total é 3, tá? Tem 3 de altura. Então, vai ser multiplicado por 3 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 2. Então, o trabalho é igual. Somando ali, ó, 400 mais 1000, nós temos total de 1400 multiplicado por 3 multiplicado por 10 a menos 2 dividido por 2. E agora? Esse 10 elevado a menos 2, eu posso pegar ele e acabar tirando ele daqui. Como é que eu faço para tirar esse 10 a menos 2? Basta eu pegar a vírgula que está no final desse número de 1400 e passar ela 2 casas para a esquerda. A vírgula vai dar uma para cá e 2 para cá. Então, esse número de 1400 ele vai virar 14. E esse aqui vai virar 3. Então, vai ficar assim, ó. Ele vai ficar, trabalho é igual a 14 multiplicado por 3, dividido por 2. E agora, 14 dividido para 2 é 7, e 7 multiplicado por 3 é 21. Então, o trabalho é igual a 21 joules. E está pronto, terminada aí a questão. Então, pessoal, você viu aqui que nessa questão ela precisa de um pouco mais de detalhes. Então, aqui basta você começar no básico, tá? Você primeiro determina ali a força necessária para aquele objeto estar naquela posição e na outra posição, monta ali seu gráfico e através da área do gráfico você vai encontrar, no caso, o trabalho entre aquelas duas posições. Tudo bem até aí?